Então vamos à palavra de Deus. O que significa crer em Jesus? Fala para o teu irmão, você sabe o que significa crer em Jesus? Você vai falar de Jesus para alguém, a pessoa diz, não, eu já tenho Deus, eu creio em Deus. Mas você olha para a vida da pessoa, está toda bagunçada, velho. Está toda destruída. Está uma desgraça só. O que é desgraça? Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que não tem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Ou seja, você não merece, mas Deus faz por você. Então preste atenção. Muitos dizem que crê em Deus, mas a sua vida não condiz com uma pessoa que crê em Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e viverá uma novidade de vida todo dia, e as misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã. Dos seus pecados, do seu passado, Deus não vai se lembrar mais, porque agora você é um novo homem ou uma nova mulher. Então tem que avançar, irmãos. Não dá para viver a mesma vida com Cristo a vida toda. Não tem como. Não tem como. O evangelho é caminhar para frente, é crescer, é subir, é romper, é viver de glória em glória. Então aquela pessoa que crê de fato em Deus, ela vai ter a sua vida transformada. Ela vai ter, eu não estou falando que vai ser um passo de mágica, mas é um processo. É dia após dia, uma caminhada com Cristo. Você já imaginou se eu vou completar agora 12 anos aqui em Bragança, pastoreando? Você já imaginou se desde o dia que eu cheguei em Bragança para pastorear a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente continuasse naquele mesmo lugar, naquela mesma situação, com o mesmo povo, com os mesmos problemas, com o mesmo som, a mesma estrutura? É uma coisa errada, velho. Deus é um Deus de romper, de crescer. Tudo que é saudável cresce naturalmente. Quem consegue me entender? Então é para nós refletirmos nessa introdução. Então o que significa crer em Jesus? Hebreus capítulo 11 versículo 6, anote por gentileza. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Presta atenção. Um Deus que é dono do ouro e da prata, que tudo ele criou. João vai dizer que ele criou todas as coisas, e nada do que foi criado sem ele se fez. Olha que coisa maluca. Ele é o verbo, ele é o que dá sentido à vida. Por isso que você vê homens multimilionários sem Cristo tirar sua própria vida. Você vê homens casarem com mulheres esculturais. Ele também é escultural, é lindo, mora numa bela casa, investe milhões no casamento, mas não dá certo. Porque sem Jesus nada funciona, nada tem sabor. Ele é o verbo que se fez carne. É o verbo que você só conhecia de ouvir falar, você sentia. Ele veio para você tocar, ele veio para morrer no nosso lugar. O verbo se fez carne. Esse é o nosso Jesus. Então ele é um Deus galardoador, é um Deus que recompensa. Imagina se você entrega a sua vida para Jesus e a sua vida não sai do lugar, mas você crê de verdade, você serve fielmente. Então Deus está sendo infiel. Ele está sendo mentiroso. E ele não é mentiroso. Ele disse que não é homem para quê? Minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Então se você entregar sua vida a Jesus, se você for fiel a Deus, por isso que eu não tenho medo de ser dizimista, por isso que eu não tenho medo de ser ofertante e primiciante. É até bom o Espírito Santo me lembrar isso agora, para você não achar que se eu falasse antes da oferta eu estaria tentando convencer você. Mas eu trabalhei por acho que 3 ou 4 anos, viajando direto. Algumas vezes eu chegava a ficar 30 dias longe de casa trabalhando. Estava de evento em evento. Sabe o que eu fazia? Só para você entender o quanto eu acredito no princípio de dizimar, ofertar e primiciar. Naquela época não existia Pix,
Naquela época não existia aplicativo de celular para você fazer TED ou DOC. Naquela época você ia no caixa depositar, eletrônico, no envelope, ou você ia no banco depois que ele abrisse às 10 horas, de segunda a sexta. Então eu estava longe da igreja, longe da minha cidade. Eu entendia que o horário de culto na minha igreja começava às 7h30, todos os dias. Eu calculava mais ou menos o horário, e Deus sabe de que eu estou falando a verdade. Eu calculava mais ou menos o horário que os irmãos iam ofertar, que o pastor ia falar de dízimo e oferta. Naquele momento eu parava tudo que eu estava fazendo, eu ia no caixa eletrônico mais próximo e transferia o meu dízimo e a minha oferta. Fiz isso diversas vezes. Não tinha um WhatsApp para mandar o comprovante para pastor, não mandava, mas os céus sabiam que eu estava sendo fiel. Você está entendendo? Então nunca implique com o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo na minha vida, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante e eu sou primiciante fiel, não é de hoje, é desde quando eu me entendo por crente. Houve uma época na minha adolescência que eu vendia pipoca. Dos 10 anos até quase 13 anos e 10 meses eu vendia pipoca na Bahia. Então eu me batizei com 12 anos de idade. Eu trabalhava todos os dias vendendo pipoca, todos os dias, para sustentar a família, ajudar a sustentar a família. Mas tinha um culto que eu parava tudo. Eu não estava arrumado, os irmãos lá estavam de terno e gravata, até as crianças, até os adolescentes, que era o estilo da igreja. Mas eu estava com a camiseta, uma calça surrada, parava o carrinho de pipoca lá na frente, domingo 10 horas da manhã. Eu entrava na porta da igreja, encostava lá, esperava o momento da ceia, e lá tinha o hábito de dizimar no dia da ceia. Eu segurava o meu dízimo, eu dizimava, tomava a ceia e voltava a trabalhar. Isso é crer em Jesus, velho. Isso é você se entregar completamente. Então nós precisamos entender, e Deus vai recompensando. Deus vai recompensando. Deus é galardoador e recompensa aqueles que o buscam. Pastor, me fale o que significa crer em Jesus. Crer em Jesus é, antes de tudo, crer que nele você recebe. Crer em Jesus é, antes de tudo, crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal, que morreu na cruz por todos os seus pecados. Crer em Jesus é crer que Jesus é o único caminho para a salvação, e ao recebê-lo você recebe o dom da vida eterna. João 14,6 diz assim: eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Você não tem outra alternativa. Se você quer chegar até Deus, você não tem outra saída. Você tem que passar por Jesus. Você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Além disso, crer em Jesus é crer, sem sombra de dúvida, que todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram perdoados na cruz do Calvário. Isso é crer em Jesus. Porque tem gente que entrega a vida para Jesus, mas ainda vive na lembrança do passado. Ah, pastor, eu não posso aceitar essa oportunidade, eu não posso fazer tal coisa, porque eu fiz isso, isso e aquilo. Quanto tempo? Há 20 anos atrás. E há quanto tempo você entregou a vida para Jesus? Há 15 anos. E querido, esquece, a não ser que você esteja na prática. Porque se você se arrependeu e abandonou, a Bíblia diz que Jesus pega o seu passado, o seu presente, o pecado, presente, passado e futuro, e joga no mar do esquecimento. Sabe o que Ele espera de você agora? Que você creia nele de verdade. Ele só espera isso. Preste atenção que no primeiro texto que nós lemos, em Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que faz tanta coisa. Tem gente que sobe monte, desce monte. Tem gente que faz pirueta. Tem gente que faz um monte de coisa, tanta liturgia, e não mexe o coração de Deus. Ele só quer que você creia. Se você crê, você sabe que Ele é o Deus do vale e o Deus do monte. A mesma oração do monte, Ele responde na mesma oração que você faz no seu quarto. Você não precisa subir a um monte. Eu não sou contra a monte, já fui a monte. Meus irmãos pedem para ir a monte, eu libero, não tem nenhum problema. Mas deixa eu entender, não é o fato de eu subir ao monte que Deus vai me responder. O que Deus olha não é o local onde você está, Deus olha o seu coração. Ele não disse uma pessoa em cima do monte, ou em cima de uma árvore, diante desse lugar, o Senhor não rejeita. Não, diante de um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Aquele coração que crê que Deus é poderoso, que Ele faz o que Ele promete, que Ele não volta atrás, se entrega por completo e se reserva. Diante desse coração, Ele não rejeita.
É isso que nós precisamos entender. Se livre da acusação, se perdoe porque Ele já te perdoou. Se você arrependeu, se arrependeu. Jesus não se lembra mais de todos os seus pecados e atos ilegais, Ele não se lembra. É importante nós entendermos isso. Jesus não se lembra mais de todos os seus pecados e de atos ilegais. Seja o que foi, se você se arrependeu, se você abandonou a prática pecaminosa, Ele não vai lembrar. Hebreus 8:12 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Fala para o irmão que está ao seu lado, toca nele e diz: ei, você sabia que Deus não lembra mais dos seus pecados? Às vezes eu brinco com a pastora Andréia. Ela se converteu, ela tinha 19 anos de idade. E ela já me contou quando eu a conheci. Hoje ela nem conta mais, que nem ela lembra mais. Mas às vezes eu lembro assim, só para brincar com ela. Mas Deus olha, ela dizia que no passado ela já bebeu até ficar mamada. Imagina a pastora Andréia bêbada. Imagina. Pois é, ela disse que ficou assim. Mas deixa eu te falar, se você for lá nos céus hoje conversar com Deus e falar: Deus, é verdade o que a pastora Andréia está falando? O que ela falou? Ela disse que quando ela tinha 17, 18 anos, ela bebeu até não saber onde estava. Aí Deus, sabe o que Deus vai responder? Andréia Maria, sabia? Maria Andréia Maria. Já entendeu porque eu estou enfatizando Maria, né? Andréia Maria Cassiano Gomes, a esposa do Isacão, o bonitão do Moura. O que ela disse mesmo, meu filho? Ela disse, Deus, que ela secava a garrafa. Rapaz, deixa eu te falar, eu me lembro, deixa eu ver aqui no livro. Eu me lembro que quando ela tinha 19 anos, ela se arrependeu dos seus pecados. Esse negócio que você falou de beber, ela deixou para trás. Eu não lembro mais disso não. Então, esquece isso aí. Se ela falou é porque ela quis só testemunhar para ganhar você. Mas isso já não faz. Ela é uma nova criatura. E não é só com a Andréia Maria. É com João, é com a Fernanda, é com todo mundo. Lembra, você era pornográfico? Você era adúltero? Você mentia para sua esposa? Você flertava com os homens lá do trabalho e o seu marido achava que você era fiel? Lembra que você tinha um monte de revista pornográfica? Aí você diz assim: ah, pastor, lembra quando tinha aquela revista Playboy? Aí você vai lá diante de Deus e diz: não, nem lembro, nem sei o que é isso Playboy. Eu conheço ele a partir do dia que ele nasceu. Na verdade ele vivia aquela vida porque ele não me conhecia. Mas ele nunca foi aquilo. Ele nunca foi pornográfico, ele nunca foi adúltero, ele nunca foi bebum, ele nunca foi craqueiro, ele nunca foi maconheiro, ela nunca foi mentirosa. Ele só vivia aquilo porque não tinha o meu sangue sobre a vida dele. Mas no dia que ele me conheceu, ele passou a viver quem de fato ele é. Aleluia! Orei cantalaba, cheirei cantalaba. O meu justo viverá pela fé. Quem vive pela fé não declara o estado que a pessoa está maligno. Quem vive pela fé declara, aleluia, de fato quem ele é em Cristo Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender, na aliança edêmica, tudo que Adão e Eva tinham de fazer era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra? Pastor André pregou aqui no culto das mulheres sobre isso. Sabemos que sob a velha aliança da lei, para desfrutar das bênçãos de Deus, era necessário obedecer perfeitamente aos 10 mandamentos. Inclusive, quando Deus quis ter uma profunda intimidade, relacionamento com o povo que saiu lá do Egito, Deus disse assim para Moisés: Moisés, manda o povo se consagrar, reúne a turma aí, e amanhã manda eles comparecerem aqui, que eu quero falar com eles.
Os caras foram. Veio a nuvem de glória. A presença de Deus se manifestou. Eles, perna para quem te tem. Ficaram com medo. Chamaram Moisés de canto e falaram: Moisés, fala para Deus que a gente não quer relacionamento com Ele não. A gente não quer caminhar com Ele não. Faz o seguinte, você que já está acostumado com Deus, vai lá e diz assim para Ele: tudo que Ele falar para você que a gente tem que fazer, nós vamos fazer. Tudo que Ele falar para você que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Foi aí que nasceu os mandamentos. Os 10 mandamentos estão conhecidos. Deus disse: é isso mesmo, Moisés? É isso mesmo. Certeza? É isso mesmo. Eles mandaram escrever. Aí Deus disse: tá bom. Então o primeiro mandamento, qual que é o primeiro mandamento? Tem crente aí? Esse é o primeiro mandamento? Tá. Deus escreveu. Quando Deus está começando a escrever o segundo, Ele ouve um barulho. Ele diz: Moisés, esse barulho é estranho. O que está acontecendo? Desce lá para ver. Moisés desceu já com as tábuas da lei. Quando chegou lá, o povo estava fazendo um bezerro de ouro. Eles não falaram que tudo que Deus mandasse, eles iam obedecer? Aí Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei e falou para Arão: o que você fez? E não sei o que, e repreendeu todo mundo. Passou um tempo, Moisés volta e disse, Deus disse: vamos escrever de novo. Eles não querem? Porque Deus queria o povo na presença dele. Porque Deus sabia que ninguém era capaz de cumprir os mandamentos. Ninguém era capaz. Por isso que Jesus Cristo veio para quebrar essa velha aliança, invalidar a velha aliança. Porque a lei nunca regenerou ninguém. Rituais, minha gente, não regenera ninguém. Rituais não regenera ninguém, seja a religião qual for. O que regenera o homem? Crer na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Entregar sua vida completamente ao Senhor Jesus Cristo, isso que muda. Aí vem a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre toda a lei. Só o único homem perfeito, ovelha sem mancha, sem mácula, foi capaz de cumprir toda a lei, o Filho de Deus. Ele cumpriu toda a lei. E lá na cruz do Calvário ele se apresenta e diz: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele diz em outras palavras: tudo que a lei precisava, tudo que a lei cobrava do homem eu fiz, eu cumpri. Satanás e os religiosos, ninguém pode acusar que o homem não cumpriu a lei, porque eu cumpri todas elas. Então, Pai, é o seguinte: agora eu morro no lugar dos homens, eu cumpri toda a lei. Eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou the best, eu sou soberano, eu sou Deus maravilhoso. Eu vou ressuscitar o terceiro dia. E a morte que os homens tinham que morrer, eu morro no lugar dele. E a vida que eu tenho por direito, eu dou ao Nando, eu dou ao Paulo, eu dou ao Carlinhos Félix. São novas criaturas hoje. Dos pecados deles, Deus não. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: dos seus pecados Deus não se lembra mais. Ele já cumpriu tudo. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu falar uma coisa. Quem entende isso aqui, Carlinhos? Quem entende isso aqui, anda pianinho na presença de Deus. Deus, eu não vou pecar de novo não, viu? Eu não vou não, eu vou te agradar. O que eu tenho que fazer, Pai? Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que ser fiel aqui. Deus, eu não vou trair a minha esposa não. Eu vou ser fiel à minha mulher. O meu casamento vai até o fim, em nome de Jesus. Aleluia, eu vou ensinar os meus filhos a casarem na hora certa, namorar na hora certa. Eu vou investir tempo na vida dos meus filhos. Eu vou ganhar almas para Jesus, porque eu vou fazer valer a pena. Eu não podia cumprir os mandamentos, mas o Senhor cumpriu no meu lugar. Eu tinha morte por direito, mas o Senhor me deu a sua vida, que o Senhor tinha por direito. Eu sou uma nova criatura. Eu sou gente, eu sou povo, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva desse Deus maravilhoso. Aleluia, eu vou caminhar na santidade. Eu quero Deus. Aleluia. Canção linda que o Carlinhos cantou aqui. É aquele que está no trono. Vou adorar, a honra seja dada a Ele. Oh meu Deus, a gente não pode esquecer do Senhor Jesus durante o trabalho.
A gente tem que estar lá no trabalho e tem que estar honrando o nosso Deus. Eu te honro, Pai, muito obrigado. Tu és maravilhoso, aleluia. Tem dia que eu paro, eu olho para minha família e digo: Senhor, muito obrigado, eu tenho uma família, Deus, aleluia. Aquele Zaquinho, o vendedor de pipoca, ninguém dava nada. Ele é casado, ele é um homem hoje, aleluia. 48 anos, tem um lar, tem uma casa, tem família, tem igreja, tem irmãos, tem pastor, tem amigos. Isso é obra da cruz. Aleluia, aleluia, obra da cruz, aleluia. Oh, meu irmão, cutuca aí e diz assim: não larga Jesus não, velho. Olha o que ele fez por nós. Nós não fomos capazes, Tiago, de cumprir nem o primeiro mandamento, nem o primeiro. Sabe o que Jesus fez? É igual aos nossos filhos, a criança faz muitas vezes. Promete que vai fazer algumas coisas e você sabe que ele não vai cumprir. Mãe, não, se você fizer isso esse ano, eu não vou te pedir mais nenhum brinquedo. Não, pai, ó, se você me der esse McDonald's hoje, ó, esse ano inteiro o senhor não precisa me dar mais McDonald's. Você sabe que não vai cumprir. Próximo Mac que aparecer, ó, pai, só hoje. Você já sabe. Quando os caras falaram para Moisés, Deus já sabia: não vai cumprir, não vai. Eu vou ter que enviar o meu filho. Ei, deixa eu te falar. Sabe quando Deus pensou em te salvar? Não foi quando aquele crente te convidou na igreja. Não foi quando você ouviu aquele programa de rádio ou de TV. Não foi quando você recebeu aquele folheto. Sabe quando Deus decidiu te salvar? Desde a fundação do mundo. Era plano, Ele já tinha plano. Ele te ama tanto que Ele pensa em você mesmo antes de você nascer. Aleluia. Ele te ama tanto mesmo antes de você nascer. Primeira coisa, eu gostaria que você anotasse. Com base na nova aliança da graça, o que Deus quer que façamos? Ele quer que creiamos nele. O que Deus espera de mim e de você? Que nós creiamos nele. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode morar dentro desse auditório, você pode viver em cima desse altar, mas se você não crê, você nunca vai alegrar o coração de Deus. O que Deus espera de você? Que você creia. E aí quando você crê, as coisas vão fluindo na sua vida, vão acontecendo, porque até o impossível passa a se tornar possível na tua vida, porque tudo é possível ao que crê. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Deus espera que você creia no poder dele. Quando você crê, você não aceita o fracasso, você não aceita a miséria, você não aceita a desgraça. Tem gente que está todo arrebentado de todos os lados. Não, se você crê no Senhor Jesus Cristo, esse mal tem que sair, esse mal tem que bater em retirada. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Hebreus 8, 10 ao 12. Poreis minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Serei o Deus deles e eles serão o meu. Você é o que de Deus? Você é povo de Deus. A sua família é de. A empresa que você trabalha é de. Aleluia. Olha para aquela multidão lá onde você trabalha e veja, ali todo mundo é povo de Deus. Eles podem não reconhecer, como por muitos anos o filho pródigo não reconheceu o seu pai como pai. Por isso que se tornou pródigo. Mas ele nunca deixou de ser filho para o pai. O homem pode estar no mais profundo poço de lama do pecado, mas ele nunca deixará de ser filho de Deus. No dia que ele se arrepender, no dia que ele dizer: Pai, me perdoa por esses pecados, pela minha ignorância, pela dureza do meu coração, sabe o que vai acontecer? O pai vai sair correndo e abraçá-lo, e vai restaurar a identidade dele. Ele terá uma nova vida em Cristo Jesus. Eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. A velha aliança da lei trata do que você precisa fazer. Contudo, a nova aliança é repleta do que Deus fará por você.
Entenda isso. Não olhe mais para as suas condições humanas. Não olhe mais para a sua capacidade humana. Não olhe mais para o seu histórico familiar. Mantenha seu olhar fito na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário você foi restaurado. Na cruz do Calvário e no poder do sangue de Jesus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nunca diga, esse problema vai me matar. Não, não, não existe problema maior que o nosso Deus. Não existe enfermidade maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior que o câncer. Você está sofrendo câncer? O nosso Deus é maior que esse câncer. O nosso Deus é maior que esse nódulo que está no sua mama. O nosso Deus é maior que a enxaqueca. O nosso Deus é maior do que do lúpus. O nosso Deus é maior do que qualquer enfermidade. Aleluia. Creia no poder do nosso Deus. Aleluia. Um dia ele ressuscitou Lázaro. Mas quando ele chegou na casa lá das irmãs de Lázaro, uma disse assim: ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não tinha morrido. É a mesma coisa hoje. Se meu pai tivesse me ajudado, eu teria conseguido. Ah, se meu marido fosse atencioso, eu não teria traído. É a mesma coisa hoje. Ah, se o pastor tivesse me ajudado, se o pastor... Para de besteira. Ah, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não tinha morrido. Não, onde está? Mas ele vai ressurgir. Sim, Senhor, eu sei, no grande dia. Para. A vida não é só no grande dia, a vida está aqui na tua presença. Eu sou a vida. Aleluia, aleluia. Onde está o corpo? Senhor, está ali, mas 4 dias. Segundo a ciência, já está se decompondo. Está cheirando mal, Senhor. Por favor, não tem jeito. Ele já foi embora. Meu filho já está nas drogas. Já acabou o dinheiro. Vieram buscar o meu carro apreendido. Oh, Senhor, se o Senhor tivesse me abençoado. Minha filha, onde está o corpo? Aleluia. Mas é 4 dias, minha filha, onde está o corpo? Aleluia, aleluia. Minha filha, faz o seguinte: faz aquilo que você pode fazer. O que você pode fazer? Tire a pedra. Mas será mal? Tire a pedra. Ei, tira a pedra. Tirar a pedra é crer. Tirar a pedra é obedecer. Tirar a pedra é crer na ressurreição, no poder de Deus. Tire a pedra. Tirou. E agora, Senhor? Agora é comigo. Agora é comigo. Pai, eu sei, não precisaria nem orar. O Senhor sabe, tudo que eu te peço o Senhor responde. Mas para que eles creiam, para que essa igreja veja, para que a cidade... Sabe por que você passou por aquela situação? Sabe por que você está passando por essa situação? Para aqueles que te conheçam, vejam o poder de Deus. Aleluia, eles precisam crer também. Então Deus permite você, que já é dele, passar por tal situação, para que eles vejam e se arrependam dos seus pecados e vivam o melhor de Deus. Para que eles creiam, Pai. Tá bom, então fala, filho. Lázaro, sai para fora. Aí sai. Porque quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega assim. Aí a gente precisa pregar uma mensagem como essa. Você já está perdoado, filha. Aleluia. O meu Deus, o nosso Deus venceu a morte. Segunda coisa, crer em Jesus significa amar. Crer no Senhor Jesus Cristo significa amar. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Epa, esqueça do antigo. Olho por olho e dente por dente. Um novo mandamento lhes dou. Ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora preste atenção que Deus não manda você amar e te dar condições. Não, ame uns aos outros, exceto fulano. Não. Ame uns aos outros, exceto a sogra. Não. Ame uns aos outros, exceto a nora. Não. Ame uns aos outros, exceto aquele que te fez o mal. Não. Ame uns aos outros, como eu te amo. Você nasceu, diga para a pessoa, você nasceu para amar. Aleluia. Preste atenção, Pedro negou Jesus. Mas antes da crucificação, quando Jesus disse assim: olha, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja entregue aos homens e morra morte de cruz. Aí tem um intervalo na reunião, tomar uma água, tomar um café. Pedro chama Jesus de canto e diz: mestre, é o seguinte, é injusto o Senhor morrer na cruz. Injusto.
O Senhor só tem feito bem, o Senhor ressuscitou Lázaro, o Senhor fez tantos milagres, curou o paralítico, curou a mulher, expulsou o demônio. Que é isso? Como? Multiplicou pães e peixes. Fala o seguinte, mestre: se alguém tiver que morrer, eu morro no seu lugar. Jesus disse: para trás de mim? Para trás de mim? Quem mandou Jesus? Quem Jesus mandou para trás dele? Satanás, não foi Pedro. O segredo é você expulsar quem está usando a pessoa e nunca a pessoa. O problema nunca são as pessoas, o problema é o espírito que está agindo nela. Para trás de mim, Satanás. Jesus vai ser pego. O que Pedro faz? Pss, espada, arranca a orelha. Jesus: Pedro, você não entendeu? Eu falei com você lá no intervalo, velho. Não é assim, tem que passar. Não, vocês não estão sendo pego de surpresa. Eu já avisei. Ô Jesus, desculpa. Jesus pega a orelha do cara na maior facilidade. Se as mulheres encontrassem Jesus hoje, hein? Jesus, mexe nesse nariz aqui. Ô Jesus, puxa meu cabelo aqui. Jesus, aqui ó, tá muito pneu aqui. Tira isso aqui, Jesus. Faz alguma coisa. Olha aqui, Jesus pegou a orelha do cara e pôs no lugar. Quem ia pedir para Jesus diminuir a orelha aí? Manifesta aí, confessa aí. Ô Jesus. Jesus, coloca um cabelinho aqui, Jesus. Nesse frio, coloca aí. Aí Jesus, cabelo. Aleluia. Aí Jesus é preso. Pedro fica lá no pátio, morumbudo, sozinho, porque os outros já tinham vazado. Era o menos medroso, era Pedro. Chegou a menina: você é um dos dele, né? Não, eu não. Nem conheço, nunca vi na feira, nem mais gordo, nem mais magro. Tá bom. Chegou outro: você fala como um deles. Não, eu? Quem? Jesus, quem é isso? É de comer? Não. Chega o terceiro: você? Eu não. Aí o galo: cucurucucucucu. Aí ele se lembra: Jesus era o galo da Angola. Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele: poxa, eu neguei Jesus. Lá de dentro, Jesus só dá uma olhadinha para Pedro. Imagina o olhar de Jesus. Eu te falei, velho, você achou que era o cara. Você achou que era todo poderoso, que o seu dinheiro resolvia a parada, que o seu corpo mantinha um casamento, que o carro segurava a mulher. Você achou que a igreja dependia de você. Você achou que pregava demais, que cantava demais. E aí, velho, negou. Jesus morre, é sepultado. Chega domingo de manhã, ele ressuscita. Aleluia. Alguns ficaram tristes, outros deram glória a Deus. Chega domingo de manhã, Jesus ressuscita. Aleluia. Aí tem umas malucas, umas mulheres, umas fanáticas, umas beatas, que não saem da igreja, que quer fazer tudo quer para elas. Tinha umas mulheres lá chamadas Maria. Tem alguma Maria aí? As Marias se manifestam em nome de Jesus. Você não está sozinha, pastor. A minha mãe é Maria. Olha aqui. Aí vai as mulheres lá querer balsamar o corpo de Jesus. Olha que coisa linda da parte delas. Aí elas veem um homem de costa, pensa que é o jardineiro, o cara que ia cuidar do túmulo. Cadê o meu mestre? Cadê? Preciso. Jesus: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos? Quem sabe você está procurando entre os mortos aquele que vive. Você está procurando pelo em ovo. Você está procurando resposta para o seu problema. A resposta está em Jesus. Quem sabe você ainda está na velha aliança. A resposta está na graça. Quem sabe você está querendo provar alguma coisa. A resposta está em crer completamente em Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Aí Jesus disse: olha, faz o seguinte, resumindo, vai lá, diz aos meus discípulos que eu vou estar com eles. Imagina a mulher querendo contar um recado. Diz para Pedro, que eu também vou estar com eles. Agora você imagina, a mulher conta tudo em detalhes, né?
Hein, Wagner? Tem hora que a gente tem que dizer assim, sim, e aí? Mas você não espera eu contar. Nossa, como homem é, todo homem igual. É só lá em casa que acontece isso? Ela diz lá, gente, o mestre ressuscitou como ele tinha falado, ele está vivo, ele disse que vai vir aqui falar com vocês. Ah, Pedro, vem cá, Pedro. Pedro, quando eu já estava vindo embora correndo, ele me chamou rápido com aquela voz dele, aquela voz mansa, suave, cheia de vida e esperança. E sabe o que ele disse? Ele não falou o nome de ninguém, ele só falou o seu. Ele disse, ó, diz para Pedro. Jesus nem falou assim de repente, mas ele disse para Pedro, olha, ele vai vir e vai ter uma, que aí aumenta um pouquinho, né? Vai ter uma reunião só com você. Puxa, o cara treme na base. Eles estão pescando. Quem chega? Jesus. Filhos, pegaram alguma coisa aí? Tem alguma coisa para comer? Olha o que Jesus tem. Jesus não está preocupado se os caras abandonaram ele na cruz. Jesus não está preocupado se os caras dormiram quando ele estava no Getsemane. Jesus não está preocupado se Pedro cortou a orelha do cara. Jesus não está preocupado se Pedro negou 3 vezes. Ele está preocupado se os caras têm alguma coisa para com. Ouça, Satanás está falando, mas você pecou, você fez, você aprontou. E Jesus está dizendo, eu tenho vida para você, eu tenho perdão para você, eu tenho cura para você, eu tenho restauração para você, eu tenho abundância para você, eu tenho vida triunfante para você. Você tem alguma coisa, o que você precisa? Aí o discípulo a quem Jesus ama disse, cara, pelo tom da voz e pela pergunta, é o mestre. Quem? O mestre. Se Pedro fosse como eu fazia assim com o meu líder lá em São Paulo. Pelo tom de voz dele no Nextel na época, eu já sabia que ele estava bravo. Hein, Osni? Pelo tom de voz eu saía, dependia de como eu ia correr até lá. Pelo tom de voz eu saía desesperado. Por quê? Falei, eu quero receber a bronca dentro da sala dele. Eu e ele e eu. Não quero que ninguém veja. Mas às vezes não dava tempo. Quando eu chegava ele já estava no corredor. Entendeu? Pedro, a Bíblia diz que ele coloca a capa e sai a nado, velho. A tosse é verdadeira. Oh, mestre. E aí? Pedro, ele já está esperando aquela bronca. Ele já está esperando aquela palavra de acusação. Eu não disse? Eu não te falei? Eu sabia. Não. Sabe o que ele pergunta? Pedro, você me ama? Só que Jesus é o amor ágape, é o amor incondicional. Vou terminar aqui, tem mais coisa, mas vou terminar aqui. Jesus é o amor ágape. Quando a gente fala em amor de Deus, a gente está falando amor ágape, amor incondicional. É aquele amor que está disposto a dar a vida pelos seus amigos. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Ou então ele diz, Pedro, na língua dele, Pedro, você me agape? Ou você me agape? Pedro disse, não, mestre, eu já provei que eu não sou capaz de morrer no seu lugar. Eu já declarei lá no pátio que eu não sou capaz de morrer pelo Senhor. Aí Jesus disse, Pedro, você me agape? Ele disse, não, mestre. Aí tem um outro amor que é entre amigos, colegas, um amor limitado, que é o filéu. Aí Jesus disse pela 3ª vez, Pedro, você me filéu? Aí ele diz, mestre, o senhor sabe que sim, eu filéu. O meu amor é só capaz de amizade, até quando tudo vai funcionando certo. Quando alguém me contraria, mestre, eu não tenho amor suficiente para continuar. Quando alguém pisa na bola, quando alguém me magoa, quando alguém fala mal de mim, mestre, eu recuo, eu desisto. Eu não sou ágape, eu não amo ágape. Eu não ágape, não, mestre. Aí Jesus diz assim, Pedro,
apacenta as minhas ovelhas. Agora você já entendeu que não é o seu conhecimento. Agora você já entendeu que não é o seu temperamento. Agora você já entendeu que não é mais os seus recursos humanos. Agora você já entendeu que não é do seu jeito, tem que ser do meu jeito. Então, Pedro, daqui para frente, agora já que você entendeu, do meu jeito, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que esse Pedro fez? 1 de Pedro ele escreve e diz que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Sabe o que esse Pedro vai fazer quando chega o dia da morte dele? Ele vai morrer crucificado. Ele diz: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, por favor, podem até me crucificar, mas me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como aquele que me ama com amor ágape. Eu não sou digno. Agora entenda, quando a gente abre mão dos nossos conceitos, quando a gente abre mão dos nossos achismos, e a gente decide viver na nova aliança, crendo poderosamente, verdadeiramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Aquele que negava, não nega mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que criticava a igreja, agora faz parte da igreja. Aquele que dizia que pastor é ladrão, agora passa a ser o principal dizimista. Aquele que desdenhava do evangelho, agora passa a depender e pregar o evangelho. Porque somente o amor ágape, o amor de Deus, é capaz de transformar eu e você. Se coloque de pé. O que significa amar a Deus? Crer em Deus. O que significa crer em Deus? Significa se entregar completamente. Sabe, irmãos, o que mais nós precisamos não é de dinheiro, não é de casa própria. Você já vive há tantos anos na casa alugada. Pastor, então eu não posso ter uma casa própria? Lógico que pode. Tudo pode, tudo é possível que crê. Mas não é isso que você precisa. Não é o primordial na sua vida. Não é um carro novo. Tem gente que vive sem carro, gente. O carro te proporciona conforto, acesso, rapidez, ganha tempo. Mas isso não muda a vida de ninguém. Tem gente que está com 2, 10 carros zeros e todo enrolado. Não é isso. O que nós precisamos é se entregar completamente, sem nenhuma reserva, ao Senhor Jesus Cristo. Porque aí tudo que você precisa, Ele vai acrescentando no seu devido tempo. Sabe por que você talvez não está melhor? Porque você ainda tem algumas reservas. Sabe por que tal coisa não melhorou ainda na sua vida? Porque você ainda coloca condições para Jesus. Pedro ainda tinha condições. Não, Senhor, não é possível. Deixa que eu morra. Eu sou mau, o Senhor é bom. Eu morro no seu lugar. Você não é capaz, velho. Você só vai ser capaz no dia que você entender que é o meu amor dentro de você que vai fazer a diferença.